Sim? Muito bem. Guilherme falou que sim, deu risada porque ele falou, era bem isso mesmo que estava acontecendo. A Maria Luísa também acredita que sim, e a Eduarda e a Yasmin também acreditam que sim. Pronto, descobrimos quem eram os quietinhos do grupo e agora a gente vai perguntar para eles toda hora. Enfim, essa é a técnica do fishball. Vamos fazer esse povo falar, ok? Então essa é a técnica do fishball que as empresas de desenvolvimento de software usam para usufruir o que as pessoas têm de melhor, buscar as informações de quem está mais quietinho e com isso contribuir com a evolução de produtos de software, com ideias de tecnologia. Maria Eduarda, Deus do céu, socorro! Você não... Ai, Luana, ainda bem que nem respondeu. O Guilherme falou que aprende melhor quando chamam ele, professora. Olha, ele tá querendo ferrar o Guilherme, né, Caio? Fala sério. Falou pra chamar ele direto. Ai, que dó do Guilherme. Você não tem um amigo, hein, Guilherme? Não pode ser, Maria Luísa. A Maria Luísa fala que às vezes não fala e não contribui porque não tem nada passando pela cabeça. Eu acho impossível isso, eu discordo totalmente. A nossa mente é algo muito fluido, que não para, que a todo momento tem uma coisinha ali passando. O que são isso daí, Rafa? Não sei, eu não sou tão up-to-date assim de saber todas essas coisas tão modernas. Ela tá pensando nas fanfics dela. O que são fanfics? São crushes? São crushes? Nada útil. Não tá pensando em nada útil. Ah, não, eu quero saber o que é uma fanfic. Ah, histórias que só acontecem na cabeça dela. É aquele maravilhoso mundo de Bob. Maravilhoso mundo de Bob. Isso. Também é legal, porque são ideias. O maravilhoso mundo de Bob também traz muitas ideias legais. Nunca mais vai falar de fanfics perto de professores. O que aconteceu, Maria Luísa, quando você falou de fanfics perto de professores? Eles acharam que você estava viajando na maionese, é isso? Destruiu os sonhos dela. Ai, que dó. Você estava super se imaginando no mundo futurista. É isso? Com aquelas roupinhas, né? De super-herói. Ai, que dó, disse a professora rindo. Ai, que dó, acabei com o sonho dela, mas que dó. Já estava até casando. E a professora Blep, claro, também. Olha só, viajou. Mas tá bom. Deu para entender então o que é fishball? Recapitulando, e eu quero que vocês anotem naquele caderno que eu pedi para todos vocês terem. Fishball, eu vou colocar aqui, tá? Para vocês anotarem. Fishball é um formato de discussão em grupo que promove o diálogo e a troca de experiência entre os participantes da sessão e permite que todos tenham as mesmas chances de opinar e expressar seus pontos de vista. Viu só como todo mundo acabou se expressando? E não necessariamente o fato da gente ter entendido que a Luana dá uma viajadinha na maionese nos fez mal. A gente entende que a Luana, é capaz de ter pensamentos inovadores. Vamos ver por outra ótica. Não é isso que acontece, Luana? Os pensamentos são mais inovadores e a gente tem direito de ouvir os seus pensamentos inovadores, tá bom? Então, sempre será bem-vindo a opinião dentro de um time. Isso que a área de análise de sistemas prega. Exato, Luana.
Tá vendo como eu sei das coisas? Como chegamos, então, é a grande pergunta da aula, né? Como chegamos a esse mundo tecnológico? Vale desiludir vocês que nós não teremos respostas exatas, tá bom? Toda vez que tem uma pergunta tão assim, a gente não tem uma resposta muito exata, mas a gente vai pegar alguns ganchos de tudo o que aconteceu, até porque isso implicaria também mudanças comportamentais da sociedade, mudanças políticas, que a gente não conseguiria permear todo esse universo para ter uma resposta exata. Mas nós sabemos o que aconteceu de forma técnica. De forma técnica, o que eu posso garantir para vocês é que a professora se lembra dela, no início de carreira, usando uma internet que vocês jamais imaginariam existir. Uma internet que você ligava na linha telefônica e fazia um bipzinho muito estranho de conexão. Alguém já ouviu o bipzinho de conexão da internet? Ou lembra do pai relatando como era essa conexão? Uma internet de escada de 56,6 kbytes por segundo. A gente conseguiria estar transmitindo essa videoaula com 56,6 kbytes por segundo? Não conseguiria. Não. E sabe o que é mais intrigante, gente? 90% de todo o volume de dados do mundo, tudo isso que vocês estão vendo aí, esse monte de vídeo na internet, no YouTube, aquele mundaréu de foto no Instagram, essa troca de mensagem, essa quantidade de mensagens que vem por e-mail, que vem por WhatsApp, esse volume, esse grande volume, só foi gerado nos 2 últimos anos. Então é algo, em termos de volume de informação, muito recente. A gente sai de uma linha de escada que ficou um período ali meio que estagnado, até chegar na fibra em casa de 10 gigabytes, ali tá faltando um zero, né? Uma fibra de 10 gigabytes. Então, esse processo evolutivo, ele aconteceu num intervalo de tempo, teoricamente curto, né? Mas ele explodiu de fato aqui no final dessa linha de tempo, que é onde tudo explodiu de uma vez só. E olha o que mais que aconteceu. Nós saímos, isso é para pensar, tá? Nós saímos de um mundo antissocial para um mundo completamente social. Eu quero que vocês analisem essas duas figuras. Essa daqui, ó, mundo antissocial para mundo completamente social. Dê uma olhadinha e me falem se vocês concordam com essas duas frases. Mundo antissocial e mundo completamente social. Vamos falar sobre essa imagem aí, analise ela um pouquinho. Já que a gente falou que ia pegar no pé da Luana. Luana, o que você acha? Pode errar, tá? Não tem problema. Luana saiu, kkk. Quem consegue ligar o áudio aí? Queria ouvir a voz de alguém. Alguém consegue ligar o áudio? Não. Estão deprimidos. É para ligar? Sim. Quem consegue ligar, pode ligar. Vou bater um papo com quem ligar aí. A Rafa. Quem mais falou? Agora tá com vergonha. Não tem, Rafa.
Pode ser mais do que uma. Maria Luísa. Vamos, gente, vamos. Tempo é dinheiro. A Luana vai ligar, Luana? Luana, você foi embora. Jesus, estou me sentindo culpada. Vamos? Caio. Oi, consegue ligar, Caio? Tô só com áudio. É só com áudio mesmo. Consegue ligar o áudio? Só tá pra ouvir. Entendi. Comecem a entrar na aula habilitando, tá? Porque eu vou precisar mesmo dessa troca de experiência. Liga aí, Rafa. Você tá mutada. Bacana. Dizem, né, quem tá do outro lado, que se você clicar no o de ouvir, que ele vira um microfone aí na tela. Fiquei feliz, Luana. Achei que que eu tinha te espantado. Ao contrário, você estava tentando participar. Muito bem. Vai rolar áudio hoje? Também. Então tá bom. Depois, se vocês conseguirem no meio da aula, eu vou pedir de novo, tá bom? E aí na outra aula, lembrem-se de entrar, porque vocês vão contribuir. É uma aula. Na aula vocês estariam falando igual uns loucos, tá? Conheço o aluno, adora conversar. Aí estão fingindo, porque o pai tá aí perto, alguém tá perto, vocês estão fingindo que vocês estão tudo quietinhos. Então tá bom. Essa imagem aqui, gente, traz uma reflexão muito forte, né? Do que a tecnologia tenta pregar e do que de fato acontece. Aqui está falando que a gente sai de um mundo antissocial e isso daqui fez parte da vida da mãe de vocês, do pai de vocês. E hoje a tecnologia tenta nos vender a imagem que isso é um mundo antissocial, onde o LinkedIn era composto por cartões de visitas. É uma analogia muito interessante. O LinkedIn que nós temos hoje, para o seu pai e para sua mãe, ele era feito com cartões de visitas. O YouTube, que era, tô cansada agora, vou assistir um vídeo para dar uma distraída, era a janela do escritório. Se abria, via o movimento da rua, via as pessoas caminhando. O Instagram era seu albinho de foto. O Skype era aquele telefone mesmo, né, analógico, que poucas casas tinham, inclusive. Não era todo mundo que tinha. O Twitter, eu não estou vendo ele aí, mas eu posso falar sobre o Twitter. O Twitter nada mais era do que aqueles nossos post-its que a gente colava ali com ideias rápidas, com pensamentos rápidos, para registrar o que a gente estava pensando ou sentindo naquele exato momento. Guilherme? Tá escrevendo alguma coisa aí, Guilherme? Aí fala sobre o WordPress, né? O WordPress são aqueles rascunhos que você preparava e deixava em casa. E assim a gente tem várias analogias. O Guilherme começou, parou, começou de novo. O Guilherme tá com uma ideia boa aí, hein, Guilherme? Quer falar alguma coisa sobre isso? Sua mãe também fazia algo do gênero? Yasmin, sua mãe? Seu pai? Só ia falar onde estava o post-it. Eu já achei ele mesmo ali. Ele tá embaixo, perto da gaveta. Uhum. Sofia. O que a Sofia fala?
Então, o que a mídia nos instiga a pensar é que nós saímos desse mundo antissocial e entramos num mundo completamente social, substituindo essas mídias por Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube e assim todas as tecnologias, né? É onde nós saímos do abraço e ganhamos likes e curtidas. Alguém acredita então que é verdade essa frase? Nós saímos de um mundo antissocial e entramos num mundo social? Sim ou não? A Sofia falou, já ouvi frase que a gente está mais antissocial agora por causa das redes sociais. Muito bem, Sofia. Essa também é a minha reflexão. Eu acho que deveria ser o contrário, Guilherme. Sim. Eu poderia ter 10 amigos, mas 10 amigos mais efetivos. E hoje eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, que é o caso lá do meu 2.600 do meu Facebook, mas eu não tenho contato com essas pessoas. Quantos efetivamente eu tenho, né? Então é algo a se pensar. Se a gente sai mesmo de um mundo antissocial para um mundo completamente social, a gente sai para um mundo completamente conectado, né? Eu tenho contato com pessoas que trabalharam comigo há anos atrás e eu estou de alguma forma conectada, mas essa afirmação de falar que é antissocial ou social, eu acho que ela se distancia um pouco. E a tecnologia vem nesse sentido mesmo, ela vem no sentido de criar essas conexões, mas em deixando essas conexões cada vez menos humanizadas. Olha só o que aconteceu, pensando em evolução da tecnologia, né? Em 1969, foi criada a primeira ideia de internet, né, que se chamava ARPANET. Era uma rede universitária, uma rede de computadores universitária, de onde surgiu a internet. Aí isso evoluiu, né, em 1998 nós já tínhamos uma internet que tinha 50 milhões de usuários. Perceba que a cada década, a cada ano, esse número se transforma de forma muito rápida. Em 2012 eu tinha 2,1 bilhões de usuários. E mesmo em 2013, até porque eu tive que trazer uma fonte real que falava dessa evolução de número de usuários, a última data que se tem é 2013, mas nós tínhamos aí 750 milhões de usuários. Então, olha como isso vem crescendo ao longo das décadas, né? E mesmo crescendo tanto, não parece que todo mundo tem internet? Talvez hoje, ali está desatualizado, mas hoje eu devo ter o quê? Uma fatia de 55% das pessoas que conseguem acessar a internet. Então, ela não chega ainda para todo mundo, embora ela venha numa velocidade galopante. Outra informação muito interessante, né, que a gente não para refletir, hoje só durante a aula, desde quando eu comecei a aula, quem a gente conhece, a gente não adiciona. É verdade, Caio? Faz sentido, né? Bloqueia a pessoa para não ficar cuidando da vida da gente. Bem isso mesmo. Muito sentido. Aqui, ó, uma informação que vocês... Se a gente parar para pensar, desde quando eu comecei a aula, eu já falei umas 3 vezes. Corre lá, dá uma olhadinha no Google. Corre lá e dá uma pesquisadinha no Google. Olha que louco essa informação. O quanto que as coisas são impensáveis, né? Por segundo, desde a hora que a gente está conversando, imagina o tanto de coisa que já aconteceu. São feitas 35 mil pesquisas no Google. 35 mil por segundo. E o Google faz 2 alterações no seu algoritmo por dia.
O que significa fazer 2 alterações no algoritmo por dia, gente? Significa que quando a pessoa a cada segundo está buscando, estão sendo buscadas coisas novas que o Google não estava pronto para o algoritmo processar. Aí a equipe de desenvolvimento, exato, Rafa, a equipe de desenvolvimento de código, né? Os que cuidam do algoritmo tem que entrar lá e implementar a lógica do algoritmo. Então, é uma equipe dedicada a deixar o Google como se fosse um mecanismo vivo, inteligente e capaz de contemplar todas as buscas que acontecem. Claro que hoje, utilizando ferramentas de inteligência artificial, mas mesmo utilizando as ferramentas de inteligência artificial, é uma alteração de algoritmo. Então, nós temos profissionais de desenvolvimento de software, programadores, cada vez mais requisitados por essa tecnologia que cresce a todo minuto. Coisas que nós não paramos muito para pensar, né? Vamos pensar em minuto. Por minuto, usuários do Facebook estão compartilhando 2,5 milhões de conteúdo. Usuários de do Twitter estão tweetando aproximadamente 300 mil vezes. Usuários do Instagram estão postando 220 mil novas fotos. O YouTube está carregando 72 horas de conteúdo de vídeo. 50 mil aplicativos são baixados na loja virtual da Apple. E mais de 200 milhões de mensagens de e-mail enviadas. Como eu fiz essa apresentação há um ano atrás, você pega todos esses dados e duplica, porque trabalha-se com um conceito de tecnologia duplicável. A cada ano tudo se dobra, tudo é dobrado. Assim sendo, mais do que nunca, o mundo tecnológico vem se mudando e tentando se adaptar a todas essas necessidades, que é uma necessidade mais emergente de alteração de comportamento, de alteração de tecnologias do que a pandemia. Em um ano, quantas coisas novas precisaram ser criadas? Quantas plataformas de ensino à distância foram criadas? Quantas ferramentas de transmissão de videoconferência tiveram que ser incorporadas? Então, a equipe de tecnologia está aí, mais ativa do que nunca. E o segmento de análise de sistemas, que são esses profissionais que estão atentos a todas as necessidades, continua, mais do que nunca, sendo um mercado em extrema ascensão. Esses termos... você escreveu antes de ter me ouvido. Que legal, Rafa. Isto tem de ser mais do que o dobro agora por conta da pandemia. Exato. Nossa, muita conexão aqui na nossa forma de pensar. Bacana mesmo. Coisas novas surgem a todo momento. Por exemplo, a gamificação. Meu mestrado foi feito em cima de gamificação e é algo que está muito crescente. É algo que eu brinco que se eu tivesse pesquisado antes da pandemia, se eu não tivesse terminado a minha pesquisa de mestrado agora no final da pandemia, se eu tivesse terminado ela no início da pandemia, a gente tinha conseguido manter os alunos mais motivados, mesmo estudando à distância. Então, o que é gamificação? Perguntinha que cai na prova. Gamificação são o uso de técnicas que envolvem elementos e design. Tô escrevendo errado, prof. Envolve elementos e design de jogos em contextos que não são jogos. Então, o que seria isso? É tentar ensinar usando estratégia de jogos. Quando eu dou aula presencial em sala de aula, que eu ensino programação, eu crio uma estratégia de gamificação.
em que, conforme os alunos vão participando, conforme os alunos vão evoluindo, eles vão sendo gamificados com peças, com mini bônus, bottoms. Isso daí depois o aluno pode lá na frente trocar por nota, por arredondamento de média. Então é uma forma de motivar. E a gamificação é algo que vem muito forte no mercado de software. Hoje, por exemplo, se vocês fossem trabalhar no desenvolvimento de software em empresa de médio e grande porte, vocês estariam em projetos gamificados. Ou seja, iam fazer vocês trabalhar pra caramba, porque iam envolver vocês em jogos. Ah, tô jogando, tô ganhando. É claro que no fundo eles querem ganhar dinheiro, mas eles te envolvem nesses mecanismos e te mantêm motivados e ganhando com isso produtividade. Gamificação, vamos ver o que a Rafa falou. Ah, quero aula presencial na minha mesa já. Todo mundo quer, né? É muito triste, também queria. Professora, quanto maior a necessidade de uso, maior é a codificação e atualização de software. Quanto a maior necessidade de uso, maior a codificação e atualização de softwares. Eu não entendi a pergunta, Rafa. Tenta refazer aí. Quanto mais... Tipo assim, Que bom! Tipo assim, a ideia que eu quis passar ali é tipo assim, quanto maior a necessidade de uso, vamos supor, vamos usar o exemplo da pandemia. A gente está em casa, a gente não tem nada que fazer da vida. E a gente fica usando a internet para basicamente tudo. Exato. Aí, tipo assim, se a gente quer usar, tipo, nem você deu o exemplo do Google, né? Cada pesquisa ele vai lá e ele troca os códigos todos os dias. Então, tipo assim, quanto mais a gente usar, mais vezes vai ser trocado durante o dia, tipo, além de ser 2 vezes. Isso no tem Google? Essa possibilidade? Isso no Google? Sim. Se esse número de utilização estiver dobrando por dia, mais a chance do algoritmo ter que ser atualizado, porque acontecem coisas imprevisíveis. Eu costumo dizer que o Google é um software com teste de software em tempo real. É um software, Rafa, quando você desenvolve um software, você fica lá alguns meses desenvolvendo e depois você manda ele para a bancada de teste, é assim que funciona. Tem uma equipe de teste de software que fica fritando o software, testando todas as possibilidades de utilização e cacas. Alguém fica lá fazendo caca para dar errado mesmo, para o código dar pau e para ele ir para a bancada de conserto. E o Google? O Google não tem isso de desenvolve para testa. O Google desenvolve, lança e é testado em tempo real. Então, aquela equipe que está lá atrás, ela está trabalhando em tempo real, porque o código entra, roda e é testado e é fritado por nós usuários que fazemos buscas bizarras e internamente ele tem que estar se adaptando. Então, dentro do Google lá, por exemplo, ele tem que contemplar tudo. Por exemplo, quando você coloca assim, escola Capivari. Quando você coloca escola Capivari, o Google internaliza isso, vai no mecanismo de inteligência artificial dele, descobre que alguém escreveu lá escola, exemplo, tá? Porque eu não sei, escola Anglo Capivari. E aí ele retorna já para esse novo usuário que existe Anglo em Capivari. Então é um algoritmo super inteligente, com vida própria, que a cada segundo vai se auto-incrementando através de inteligência artificial e através dessa equipe que está lá sempre ponta firme trabalhando no código-fonte. Achou demais, Rafa? Também acho demais. Vi que o Google tem mais de 2 bilhões de linhas de código. Na moral, é isso mesmo? Olha, Caio, eu não tenho dúvida. Eu nunca vi o código-fonte do Google, mas eu chutaria algo acima de 2 bilhões de linhas de código, com certeza. 2 bilhões de linhas de código para uma plataforma como eles, nem chega a ser tanto, né? Pior, vocês sabem, né? Devem ter ouvido falar, e diante de toda essa apresentação que eu fiz até agora, do tanto que evoluiu, do tanto que cresceu, que a gente precisa de servidores, né? Servidores dedicados para que tudo isso, essa mágica aconteça. Imagina o Google ter espaço físico para colocar todos esses servidores.
uma sala para guardar servidores. O que aconteceu com o Google? Vocês sabem o que ele está fazendo para guardar todos os servidores deles? Eu também fico feliz com qualquer linha de código que eu faço. A gente tem amor nas linhas de código da gente, né, Caio? Verdade. Mas é uma equipe muito grande, né, Caio? Armazenamento em nuvem? Ok. O armazenamento em nuvem, Rafa, não é em nuvem para mim, para você que está aí do outro lado. Mas em algum lugar tem um servidor de internet parrudo lá, que geralmente são os mainframes, que não são esses computadores nossos, são mainframes. Se a gente estivesse no formato presencial, passando a pandemia, eu vou firmar esse compromisso, eu quero levar vocês visitarem a IBM. A IBM é uma multinacional que tem armazenamento em nuvem e lá eles têm os servidores dedicados. Quem são os servidores? É uma sala linda com um monte de mainframes. São aqueles computadores imensos que a gente comumente não conhece. Então, mesmo a IBM precisa de um espaço físico para colocar todos os seus mainframes. O Google, na proporção que é o Google, onde estão todos esses servidores? Ela tem espaço físico para colocar tudo isso? Sim, tem dinheiro, né? Sim. Só que ela chegou num ponto que entendeu que isso está ocupando muito espaço e ela tem servidores hoje em submarinos. Dá para crer uma coisa dessa? Submersos, esses grandes servidores de internet. Submersos, exato. É algo bem interessante de se ler, para que ela economize espaços físicos dos seus prédios. Porque tudo está acontecendo de forma muito rápida. É tudo muito novo. Mesmo, como eu estou falando aqui da gamificação, né? A gamificação é algo no Brasil muito novo, mas que está sendo cada dia melhorado mais. As empresas estão incorporando. Se vocês forem trabalhar com desenvolvimento de software, o que as empresas pensaram? Quem gosta de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento é uma equipe jovem, tem até um preconceito aí nesse pensamento. A maioria dos desenvolvedores são homens, o que é uma verdade, o que me incomoda demais, mas é uma verdade. Essa galera gosta muito de jogos, então vamos incorporar elementos de jogos para fazer essa galera fazer o que eu quero. Em resumo é isso, vamos fazer essa juventude trabalhar bastantão e fazer o que eu quero. Quem nunca ouviu e fica super vislumbrado, eu quero trabalhar naquela empresa. Vou citar um exemplo de novo, porque eu conheço. Eu quero trabalhar na IBM, porque na IBM é mega legal, tem uma sala de jogos. Putz, pior que é verdade. Tem uma sala cheia de videogames. Dentro da IBM tem salão, manicure, sala de massagem. Sala de massagem. Porque vocês, funcionários, podem usar tudo que vocês quiserem. Tem academia. Tem academia no ambiente de trabalho. Puta, empresa boazinha, né, galera? Vocês não acham que é uma empresa muito boazinha? Sim? Lembrou mesmo, Rafa. É bem aquilo que nós conversamos no celular. E aí, Caio, ficou com vontade de trabalhar numa empresa dessa, super descolada, né? No Japão tem um estoque de games antigos, local de jogos, e dão bebida grátis no final do expediente. Sonho demais. Felipe, você chegou cedo, Felipe, para a aula da semana que vem, né? Verdade, Felipe, chegou muito tarde, mas tudo bem, tô perdoado. Chegou cedo para a aula da semana que vem. Então, essas empresas de fato, as empresas de grande porte, fazem tudo isso de legal. Mas elas são tão boazinhas assim também? Por que eu vou embora? Eu vou ficar lá, porque eu vou fazer academia. Com isso eu trabalho um pouquinho mais, produzo um pouquinho mais. A verdade é que você não vai chegar lá e ver todo mundo na sala de games jogando.
nos campeonatos de game, porque eles têm prazos, é uma empresa séria que precisa cumprir contratos. Por exemplo, se você parar um servidor, a empresa paga multa, tem contrato e paga multa por segundo parado. E segundo parado numa empresa de tecnologia significa milhões. Então, essa equipe que trabalha, ela tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. Então, eles oferecem tudo isso, até porque a equipe trabalha muito mesmo, fica até mais tarde e precisa desses momentos de relax. E quanto mais a empresa oferecer, mais a pessoa vai produzir. Esse é o conceito, né, do capitalismo. Vamos produzir, vamos ganhar dinheiro. Então, é bem provável que hoje, se vocês fossem trabalhar, vocês iriam ser submetidos a essa técnica de gamificação, que é trabalhar com motivação, com engajamento. E mesmo pensando além do trabalho, a gamificação é algo que nos cerca a todo momento. Ela está presente na nossa vida. Eu vou rodar um vídeo agora e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Se começar a travar muito, eu entendo que não dá para rodar vídeo, mas eu vou tentar. Gamificação. Um minutinho só, tá bom? Um minutinho.
conhecia a música do Pica-Pau, é verdade. Gente, esse é um exemplo de gamificação. E a gamificação sempre objetiva algo, precisa levar a pessoa a fazer algo. Qual era o objetivo da gamificação nas empresas de software? Levar as pessoas a produzir mais, desenvolver mais código, entregar mais projeto dentro do tempo. E dentro, produção em massa, isso mesmo, bota o povo para trabalhar. E no caso desse vídeo aqui que a gente rodou, qual que era o objetivo dessa gamificação? Fazer as pessoas serem mais saudáveis de uma forma divertida. Exato! A gente trazia as pessoas da escada rolante para a escada convencional, para que elas praticassem atividade física, sem que nem percebessem, porque elas estavam se divertindo. Então, ficou claro aí o conceito da gamificação dentro desse vídeo. A gamificação é um exemplo, né, de uma tecnologia nova que nós temos, assim como várias outras, como por exemplo o Wearables. Alguém já ouviu falar sobre o Wearables? Wearables, não estou com meu Wearables hoje. Não. A Sofia não. A Luana não. Wearables, ó, guarda a palavrinha aí, vou escrever de novo. Wearables. Wearables. Tenta pegar um trecho da palavrinha em inglês aí que vocês vão conseguir criar o gancho. Sportwear, wearables, relógio. São pequenos relógios inteligentes. São, tipo, vestuários, como pode dizer? Vestuários que nos ajudam, que nos auxiliam da tecnologia, tipo um relógio inteligente, um smartphone. Bem. A Luana falou ali relógio, acertou. Na verdade, o relógio é um exemplo, mas o termo, né, wearables, vem de roupa, vestível. É tudo aquilo que você coloca em você que é uma tecnologia. O exemplo mais bacana é o relógio, mas nós temos outros exemplos, né? Como, por exemplo, o Google Glass, que são os óculos inteligentes, mesmo roupas inteligentes, dispositivos vestíveis. Gostei desse termo, Luana. São dispositivos vestíveis que têm tecnologia, que por fim acaba usando recursos de internet. Fones de ouvido sem fio, é tudo aquilo que se conecta ao seu corpo, que traz algum tipo de inteligência. Wearables, tecnologias vestíveis. E aí eu vou rodar esse vídeo aqui de uma outra tecnologia que eu sou fã, que é Isabela Watson. Deixa eu ver se eu acho ela. Que vai ajudar bastante nas ideias de vocês. Também amo, adoro. Do aplicativo guia do Só que eu, como uma mulher de tecnologia, não trouxe o Watson, Rafaela. Você está pensando o quê? No dia 9 de maio, pela primeira vez, um sistema de inteligência artificial foi apresentado. E ele se chamava Isabela. A Isabela é a namorada do Watson. Olá, quem é você? Olá, eu sou a Isabela. Eu me sinto muito honrado em ter esta conversa em português com você.
Olá, estou muito feliz em participar pela primeira vez de um evento no Brasil e falando em português. Olha só, gente, a Isabela, vou dar um pause aqui. A Isabela é a versão feminina do Watson. Nem vou falar muito do Watson, porque depois pode fazer parte do trabalho de vocês. Mas ela é um sistema de inteligência artificial, faz parte da plataforma IBM. Muitas coisas estão nascendo do projeto Watson, né? Por exemplo, quando você pensa em chatbot, ele nasce da plataforma de inteligência artificial do Watson, e eles criaram a Isabela aí como a versão feminina do Watson, mas é claro, usa a mesma base de inteligência. Eles queriam fazer esse simbolismo mesmo feminino, mas se vocês observarem, quando a Isabela cumprimenta o palestrante, ela mesma está usando inteligência artificial e identificou que estava no Brasil. Aí a inteligência dela fez o cruzamento, ela teve o geolocalização, entendeu que estava no Brasil e depois entendeu, através de inteligência artificial, que no Brasil se fala português. Então, tudo isso ela vai fazendo através de redes neurais, que é a base da inteligência artificial. Ela vai criando as conexões neurais aí dentro da sua base de inteligência. Vamos lá. Isabela, qual é o futuro da mídia programática no Brasil? Mídia programática não será mais um tema nos próximos anos. Ela vai deixar de ser um assunto tratado com tanto destaque como hoje, para se transformar em algo bastante mais usual e habitual para agências, anunciantes e grupos de mídia. Isso já está acontecendo em vários países do mundo e acontecerá também no Brasil, possivelmente nos próximos 2 ou 3 anos. Outra coisa, olha a complexidade da pergunta que foi feita por uma base de inteligência artificial. Qual o futuro da mídia programática no Brasil? Como está se falando de o futuro da mídia programática do Brasil, ela já identificou que no Brasil isso é algo um pouco não explorado. Aí ela foi na base de outros países, identificou o que acontecia lá e viu o processo evolutivo e falou, de acordo com todos os cruzamentos de redes neurais que ela fez, que no Brasil iria acontecer também. E é uma pergunta de complexidade média, não é uma coisa tão simples que você poderia fazer com programação convencional. Vamos ver o que mais que a Isa faz. O que manda nos negócios é o grau de retorno sobre os investimentos que certas soluções conseguem garantir. Isso vai acontecer com a mídia programática. Obrigado, Isabela. Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito importante para todas as pessoas aqui. Você me dá alguma dica sobre os números da Loto? Eu não tenho a menor ideia. Você já tentou perguntar sobre a loteria para aqueles computadores ou pessoas que adivinham coisas? Olha que tirada! Muito obrigado pela presença. Percebeu que ela deu uma tirada? A inteligência artificial do Watson e da Isabela estão num nível de inteligência que consegue, inclusive, simular comportamentos e sentimentos. Ela deu uma tirada nele. Você está pensando que eu sou o quê? Um computador de adivinhação? Não, eu sou um computador ponta firme. A minha inteligência artificial é algo sério. Eu não trabalho com adivinhação. Deu uma tirada, né, Luana? E olha o que ela faz agora. Conversar contigo em breve. Muito obrigada pelo convite. Eu vou voltar. Contigo em breve. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição, ou melhor, estou se a IBM e meu time deixarem. Ok, isso é com... Conseguimos. Isso é com o escopeta aqui. Novamente, ele se despede dela, ela dá uma enroladinha lá, finge que não entendeu, que ela não queria ir, e depois ela tem que fazer jus à empresa, né? Ela fala assim, eu estou à disposição, se a IBM permitir. Então, ela é um nível de inteligência artificial, isso porque era plataforma de teste, de
de apresentação da Isabela. Não, Rafa, ela não é igual a Siri, porque a Siri, ela já tem ali umas perguntas, e o Google Assistente, ela tem umas perguntas pré-formatadas, é como se ela tivesse uma base de dados com perguntas já pré-formatadas e respostas. Tanto perguntas padrões, isso, Luana. Tanto o Watson quanto a Isabela, elas fogem totalmente desse conceito da inteligência artificial. Ela é uma inteligência que autoaprende. Tipo aqueles filmes que a gente assistia no passado e falava, meu Deus, que medo, esses computadores vão dominar o mundo, sabe? Aquela coisa meio terrorista. Mas não vai acontecer isso, né? Eu não posso me arriscar tanto assim. Mas não, é uma inteligência sob controle. Mas ela é algo autodidata. Quando ela falou sobre bolsa de valores e do mercado financeiro, não é porque alguém escreveu lá sobre a bolsa de valores e mercados financeiros, é porque a base de dados dela está recebendo informações do Banco de Washington, do Banco Central, ela pega aquelas informações, faz cruzamentos lógicos e gera uma nova inteligência com base nos dados que estão ali dentro. Então, é uma inteligência acima do padrão que a gente está acostumado a ver de inteligência artificial. Ficou claro essa questão aí? Sim? Bom, o objetivo da aula de hoje era falar... Sim. O objetivo da aula de hoje, gente, era falar sobre esse escalonamento tecnológico, até trazer 2 exemplos, tem mais um vídeo lá, caso vocês queiram assistir, de tecnologias emergentes. Então, na aula que vem, que é uma aula que eu não estou presente, vocês vão ter como meta fazer uma busca, tentando trazer aquilo que tiver de mais atual de tecnologia, não pode citar os exemplos que eu já dei, mas trazer aquelas tecnologias super atualizadas, né? Vou dar um exemplo, até podem usar esse, mas se todo mundo usar não tem graça. Mas a gente poderia falar, por exemplo, de computação quântica, que é o que está aí no mercado. Eu quero que vocês tragam em uma apresentação PowerPoint, lá a próxima aula está bem explicadinho o que é para ser feito. Vocês vão criar uma apresentação PowerPoint, falando sobre essa tecnologia, tentando guardar, não coloca na apresentação, senão vai pesar e não vai carregar. Vocês vão guardar um vídeo sobre essa tecnologia que vocês pesquisaram, e aí na aula, na próxima aula, vocês vão apresentar como se fosse o trabalho do bimestre, e eu vou escolher aleatoriamente, por isso todo mundo tem que estar presente, aleatoriamente alguns alunos que trouxeram ideias bem bacanas, porque todos não dariam tempo na aula, né? Para apresentar o seu trabalho aqui, por isso vocês vão ter que entrar com o áudio, tá? E o vídeo ativo nesse dia. E esse vai ser o trabalho do bimestre, que vale uma boa notinha para vocês. Entendido? Tá tudo descrito lá na próxima aula. Lembra que vocês têm entre uma aula e outra uma janelinha de prazo para fazer o exercício. Então, na próxima aula, é para a gente fazer um PowerPoint com alguma tecnologia atual. Exato, mas não é só atual não, tá, Luana? É Mega Power Blaster atual. Combinado? Dúvidas? Não? Futurística, isso, beleza. Pode fazer comparação? Fique à vontade. Fique à vontade. É só uma coisa que eu vou corrigir das apresentações que vocês fizeram. Na outra das celebridades lá. Vocês estão esquecendo, não todos, mas de citar a fonte. Um trabalho que só cita uma fonte é muito pobre. Trabalho sem fonte é plágio. Então tem que colocar a fonte, referência bibliográfica na última apresentação, tá bom? Fácil demais, legal. O desafio, Caio, tá em achar algo bem futurista, para que você de fato nos surpreenda, beleza? Então tá bom, gente, é isso. Tchauzinho. Quer criar uma inteligência artificial? Bem que você falou no início que ia falar de inteligência artificial. Busca uma das coisas da inteligência artificial. Tá escrito lá, o máximo de slides, isso. Beleza. Tudo bem, então? Mais alguma dúvida? Não?
Então tá ótimo, fiquei feliz de conhecer essa turma. Entre os alunos que não estavam no início da aula para ganhar meia presença porque entrou atrasado, a Ana chegou? Não. A Bruna entrou? Não. Vamos puxar a orelha da Bruna. A Dandara não entrou. O Felipe entrou depois, né, Felipe? Porque até que eu zoei você, né? Sim, então tá bom, Felipe. Hoje eu vou perdoar seu atraso, combinado? Eu vou te lançar presença. Beleza, amores. A Júlia não entrou. Júlia! A Júlia entrou. Você entrou depois, Júlia? Não? Depois, tá bom. Na outra aula você chega junto com todo mundo, tá bom? Um beijinho, obrigada por vocês terem ficado aqui, foi muito gostosinho, tá bom? Da próxima aula eu quero que vocês falem mais, liguem o áudio, beijos e adorei. Tchau!